Você já tem VISC11 ou está pensando em entrar? Então assiste até o final que eu vou te mostrar porque esse fundo permanece na minha carteira após 1 ano e meio e te alertar também sobre os pontos que ninguém comenta. Fala pessoal, aqui é o Michael do canal Mike Finanças, onde eu falo sobre educação financeira e investimentos com calma, clareza e constância. E hoje é dia de abrir o jogo sobre um fundo que eu acompanho há bastante tempo, há mais de 1 ano e meio. Um fundo de shoppings, o VISC11. Esse fundo está na minha carteira e agora ele faz parte da carteira pública de fundos imobiliários aqui do canal. E apesar de eu não ter feito nenhum aporte recentemente, ele segue firme na minha carteira. Isso quer dizer o quê? Que eu não vendi. Então, se eu não vendi, é uma posição que eu venho acreditando. E hoje eu vou te mostrar os porquês, com base no último relatório divulgado e na minha visão de investidor de longo prazo. O que me faz continuar no VISC11 mesmo após 1 ano e meio? O primeiro ponto é a sua distribuição de proventos. Como vocês podem ver, ela se mantém consistente por um bom período de tempo. Nos últimos meses, vem com esses 80 centavos por cota, mesmo após uma pequena queda aqui em relação a maio do ano passado. E além do seu histórico, aqui a gente tem a sua estimativa. Então a expectativa da Vice, que é a gestora desse fundo imobiliário, é de ir até o final do ano, até dezembro de 2025, distribuindo um provento ali de 85 centavos por cota. Então ele traz essa previsibilidade e obviamente a gente sabe que retornos passados não é garantia de retornos futuros, mas ele traz essa previsibilidade porque a gente percebe que há uma consistência, né, aqui pelo seu histórico. E aqui, apesar da gente estar com o relatório da gestora, eu quero que qualquer pessoa possa pegar esse relatório e tirar suas conclusões. E não apenas investir porque tem alguém recomendando. E no portfólio do VISC a gente tem alguns shoppings bem renomados. Por exemplo, a gente tem aqui o bem representativo, né, em São Paulo, que é o Prudent Shopping, que fica lá em Presidente Prudente. No próprio relatório do fundo também é possível ver algumas informações a mais, como a área bruta locável que esse fundo tem. O Prudent Shopping ele tem uma área de 31 mil metros quadrados. Ele foi inaugurado em 1990 e o VISC tem 100% desse shopping. Então a gente tem shopping em Campinas, em Porto Velho, em Roraima, em Vila Velha, no Espírito Santo, em Cuiabá, em Cotia. E aqui vocês podem ver que tem bastante shopping em regiões muito bem localizadas, né? Em grandes capitais principalmente. Ou seja, eu venho por mais de 1 ano e meio sendo sócio de baitas shoppings pelo Brasil. Outro dado que eu acho bastante relevante que eu quero compartilhar com vocês é a taxa de ocupação, que encerrou o mês de maio aqui em 94%. Isso quer dizer o quê? Que de toda a área locável que esse fundo tem, apenas 6% ali, menos que 6%, na verdade, ficou sem locação, sem nos trazer essa renda. E vocês podem ver que ele é bem consistente, ó, porque ele vem nessa faixa, trazendo aqui no relatório, por exemplo, 13 meses, né? De abril de 24 a abril de 25. Eu lembro que quando eu comprei lá na época, o que mais me atraiu, além do histórico, foi exatamente esse portfólio bem robusto, com shoppings super bem localizados, né, bem maduros. Recentemente, o fundo também fez uma aquisição bem relevante. Ele adquiriu 25% adicionais no Shopping Paralela, que fica em Salvador. E ele estimou um dividend yield, um retorno anual, de cerca de 12,4% no segundo ano. Isso nos mostra o que, como sócios desse fundo? Que eles têm essa visão de longo prazo e têm essa estratégia ativa, né, de estar ali alocando o recurso do fundo em ativos relevantes, ativos que vão nos trazer mais retorno. E o nosso papel como investidor é, pô, legal, eles trouxeram essa premissa aqui de 12,4% no segundo ano. É difícil nos lembrarmos quando chega lá, mas é importante ir acompanhando para saber se realmente ele está fazendo o que ele planejou ou se está alinhado com o objetivo inicial e ir medindo, né,
quando perde ou não o fundamento. Por isso que é importante o acompanhamento. Não só do VISC, mas isso para todos os fundos, ações, tudo que você investe. Então, algumas informações, inclusive ele já traz bem no início do relatório, que é sempre importante estar atento, é que o valor da cota no mercado, ou seja, se você comprasse o VISC ali no final do dia 30 de maio de 2025, você ia pagar R$ 103,50. Enquanto seu valor patrimonial, ou seja, realmente esse fundo vale, olhando todos os seus ativos, é de R$ 124 por cota. E por que isso acenderia uma luz amarela? Porque poderia dizer que é uma desconfiança do mercado, né? Falar, pô, se esse fundo vale R$ 124, por que o mercado então está precificando em 103? Então é aí que entra entender um pouquinho mais, pegar um pouco de contexto. Nós estamos passando por um momento de taxa de juros muito alta. Alta em relação ao quê? Às metas e ao histórico. A gente está falando de hoje, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, 23 de junho de 2025, numa taxa básica de juros de 15% ao ano. Então, o que é natural acontecer? As pessoas migrarem da renda variável, que tem maior risco, maior volatilidade, e passar para renda fixa, que vai ter um retorno ali atrativo com muito menos risco, como o próprio Tesouro Selic. Porém, como investidor de longo prazo, você não vai fazer isso, não com 100% do seu portfólio. É nesse momento que enxergamos oportunidades e dizer, por exemplo, que um VISC ele pode estar barato. E aí você vai comprar um fundo que vale R$ 124 por 103. Então você vai ganhar quando as taxas começarem a cair, as taxas de juros, e as pessoas voltarem a buscar investimentos mais rentáveis, essa cota vai se valorizar e você vai ganhar não só os rendimentos dos proventos, como também a valorização da cota. Ou seja, é como se você estivesse comprando um imóvel que vale R$ 124 por 103. É um baita desconto, não é? Outro indicador para ficarmos sempre atentos é a inadimplência. Ou seja, quanto o fundo está tomando de calote ali naquele período. Então, quando olhamos abril, que é a informação mais recente aqui do fundo, a inadimplência fechou em 2,6% ao mês. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, que é aqui o 1%, ele subiu 1,5 ponto percentual. Não é nada alarmante, mas sim é algo bom para a gente acompanhar, né? Ah, você investe no VISC? Ou está pensando em investir? Comenta aí embaixo. Mesmo com a cotação oscilando, o VISC 11 mantém os seus fundamentos. Ele não deixou de ter grandes shoppings e shoppings relevantes trazendo um bom retorno, uma boa renda. Não é hype, é sim de fato uma construção. E aproveitando, eu vou deixar aqui a minha análise sobre o fundo de shopping da XP, que também faz parte da carteira pública aqui do canal. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.